falar, me apresentar né, de um modo geral para quem tá por aqui e não me conhece. E aí vocês vão mandando as dúvidas que for aparecendo, a gente vai conversando. Eu sou Amanda, nutricionista recém-formada, sou mãe de 4 meninos lindos e cheios de história boa para contar. Eu mudei a minha vida, na verdade, depois da maternidade. Eu decidi que eu tinha que ser melhor para ser exemplo para eles. E não mudei só profissionalmente, eu mudei internamente, eu mudei coragem, eu mudei um monte de coisas. Eu mudei a minha alimentação para poder dar exemplo para eles. E tudo isso impactou muito na saúde deles. Quando os meninos chegaram para mim, eles nasceram grandes e eles ficavam muito doentes, muito doentes. E eu percebo que, além do fator psicológico desse processo de mudança, tinha uma alimentação inadequada atrelada a isso. E aí a gente foi mudando, foi incluindo frutas, foi incluindo verduras, legumes, e hoje eles são muito saudáveis. Então, assim, eu acredito, na verdade, não é acho, eu acredito que sempre é tempo de mudar e de comer bem, para que isso impacte na vida da pessoa para sempre, né? E eu tava lá no Zoom e tava conversando com a Thaís sobre a importância dos primeiros 1000 dias. A Thaís entrou. Então, os primeiros 1000 dias, eles são cruciais na vida da pessoa. Lógico que, igual aconteceu com os meus filhos, tardiamente você mudar, terá impactos positivos. Mas quando a gente cuida desses primeiros 1000 dias, que começa no primeiro dia da gravidez e termina aos 2 anos de idade, essa criança está predisposta a ser muito mais saudável, inteligente e cheia de coisas boas. O que eu queria falar? Tá pensando em engravidar? Tem várias tentantes aqui. Tá pensando em engravidar? Já começa a mudar os hábitos de vida, comer bem, praticar exercício físico, procurar tirar os industrializados, excesso de sódio, de corante, de emulsificante, e já ir preparando o corpo. Engravidou, é lógico que é impossível passar muito tempo sem comer. A Elô tá falando com um pouco mais de dificuldade nesses últimos dias. Acho que todos nós estamos. Na verdade, nós estamos vivendo um período de muitas incertezas, né? Mas eu falo que dentro do possível, a gente tem que comer o melhor. Tentar fazer comida em casa, tentar colocar a maior variedade de cores, de usar temperos naturais, beber muita água. Gente, bebam água, se hidratem. É muito importante. O que a Thaís falou? Sedentária. É isso, tá todo mundo muito parado. O que eu percebo é que a gente parou, né? Não pode sair de casa. Eu moro vizinha da Pompeu aqui. Eu vejo um monte de gente caminhando, mas eu não tenho coragem de ir, justamente por conta desse excesso de movimento, esse excesso de gente que a gente não sabe se tá doente ou não. O que eu sempre recomendo, se conseguir caminhar no quintal de casa, quem mora em casa, eu moro em apartamento, então eu não consigo, não tenho quintal. O que a gente andou fazendo foi descer com as crianças no térreo, quando não tem ninguém, a gente desce e brinca com eles um pouco lá. Mas também não tem, a Elô também não tem coragem de sair. E acaba ficando muito difícil, né? A gente para e não se movimenta, e o nosso corpo precisa de movimento. O sedentarismo, ele piora o estresse, ele piora esse estado que a gente fica cansado, esse estado de alerta, né?
Então eu vou voltar para onde eu estava falando, lá dos primeiros 1000 dias, da importância desses primeiros 1000 dias. Elô tem bebê pequeno, Thaís não tem filho ainda, a Grazi tá aqui, eu acho que a Grazi tá aqui. As meninas que não têm filho, então prestem atenção. É impossível comer bem a gravidez inteira, gente. O que a gente tem que fazer é procurar um equilíbrio dentro do melhor possível. É lógico que vai dar vontade de comer coisas, coisas que não são tão saudáveis, mas dentro do não tão saudável, buscar o que é melhor. Por exemplo, deu vontade de tomar um sorvete. Busca um sorvete que seja menos industrializado, mais artesanal e que proporcione esse bem-estar do comer uma coisa que não é tão saudável, mas que não seja tão cheio de gordura hidrogenada e etc. Na gravidez isso é importante cuidar. Importante cuidar com excesso de açúcar por conta de diabetes gestacional, do excesso de peso, quando a mãe engorda muito na gestação, também pode impactar negativamente na saúde do feto e tudo isso. Sorvete da Coisa de Formiguinha, a Coisa de Formiguinha é top. Gente, vocês que não são daqui, ela é maravilhosa. Então assim, eu falo que a gente tem que fazer escolhas saudáveis. Não escolhas saudáveis, é uma escolha dentro do menos pior. É isso que eu indico. Eu adoro as coisas das meninas. E não comer desenfreadamente. Então assim, vai lá e faz essa alimentação adequada. Por quê? A nossa geração é uma geração que cresceu comendo açúcar. A minha mãe fala que me dava chá adoçado com açúcar para me acalmar. E eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui também viveram isso. E hoje eu tenho muita dificuldade para lidar com o sabor doce. Por exemplo, fazer uma escolha entre não comer e comer, eu como. Hoje eu já consigo me controlar um pouquinho mais, mas eu tenho uma tendência a gostar do açúcar. Então quem tá aqui, se quiser me falar, geralmente é assim. Então assim, essa geração de crianças e bebês que estão nascendo agora, a gente tem a responsabilidade de cuidar para que eles saibam comer todos os sabores. O azedo, o amargo, o doce, o salgado. Porque acontece que o salgado e o doce, que são os hiperpalatáveis, são os que predominam aí, e aí a gente acaba se deparando com um excesso de açúcar e sal que vai proporcionar um monte de doenças pra gente. Da importância de beber água, que eu falei. Vamos beber água, gente. Um corpo hidratado, ele limpa todas as toxinas. Se o seu corpo estiver hidratado, ele vai fazer a filtração, vai filtrar, vai cuidar. Então eu acho que dentro do peso de cada um aí, no mínimo 2 litros de água por dia. Agora no frio é muito mais difícil tomar água, mas tomem água, tomem chá. Eu fiz um chazinho pra mim, pra gente tomar junto. Eu fiz um chazinho, então tomem chá. Chá é gostoso. Quem não gosta de chá, faz água saborizada com Rafael. Coloca uma folhinha de hortelã, um raminho de alecrim, fica muito gostoso e aí a gente, eu tô com sede, e aí a gente mantém o corpo hidratado. Eu falei da hidratação, do exercício físico, de comer cores variadas e saudáveis. Acho importante falar aí uma coisa que eu tava pensando hoje, eu vi uma menina que postou, comer coisas produzidas por pequenos produtores da região. Dessa forma, a gente consegue aproveitar os nutrientes, porque são os pequenos produtores, eles geralmente não usam tanto agrotóxico, eles produzem com adubo orgânico e etc. Então eu acredito muito que quando a gente proporciona isso, comprar os legumes, as verduras dos pequenos produtores, a gente ajuda eles
e a gente come, se beneficia desses alimentos que não são tão ricos em agrotóxicos e coisas. A Elo tá falando que o meu chá é delicioso. É bom, né? Eu adoro. Ó, eu também sempre adocei, Thaís, mas hoje eu consigo tomar 100. Não são todos os chás, mas a Elo toma sem adoçar igual. Eu também não adoço mais. É um hábito, é difícil. O que eu costumo falar para as minhas pacientes, para quem, né, passa consulta comigo, toma 5 dias sem. Se não conseguir depois, a gente conversa e pensa em outra coisa, mas toma 5 dias seguidos sem adoçar. É interessante. Acho... Ah, é verdade, aqui em Araçatuba tem essa feira de terça... É terça? É terça-feira. Olá! Então, assim, usar o solo da onde a gente mora. Então, quem mora longe daqui, mas tem sempre as feirinhas de pequenos produtores, os alimentos orgânicos, a gente sempre descobre onde estão esses alimentos que são que estão ali mais disponíveis, né, desses pequenos produtores que hoje, inclusive, dentro do cenário atual, muito provavelmente estão bem atingidos, e eu acho importante a gente procurá-los e comprar deles, que além de tudo a gente ajuda eles financeiramente a tocar o negócio pra frente. Eu queria falar também a respeito de alimentação das crianças. Como é importante ensinar as crianças a comer bem. Muitas famílias me procuram dizendo que meu filho não come, mas o que eu vejo, que eu tenho visto, você vai lá, essas famílias vão lá e oferecem uma vez e depois não oferecem mais o alimento porque fala que o filho não comeu. A persistência, o oferecer sempre é o que faz com que essas crianças elas vão criando uma intimidade com o alimento. Então, o ideal é que a gente ofereça sempre, todos os dias, para que elas tenham esse costume com o alimento. Comer na frente deles, as crianças vão muito pelo exemplo dos pais. Então, quem tem filho, faça, e quem não tem, já aprende. As crianças vão pelo exemplo dos pais muitas vezes. Eles gostam de comer o que os pais comem. Eles gostam de preparar os alimentos. Mesmo os pequenininhos, você pode olhar que alguma coisinha sempre dá pra incluir. Deixa eu ver o que a Grazi falou. Grazi, o zero cal. Eu não gosto, porque ele é aspartame. Tem um monte de estudos que não são muito legais com relação ao aspartame. Existe alguns outros adoçantes, eles são um pouco mais caros, mas eles são melhores, que são o xilitol, o eritritol. Esses são um pouco melhores, eu gosto mais deles. Então, se você quiser continuar adoçando com adoçante, tenta não usar o zero cal. Perguntar para as mães aqui que estão aqui. Como está a alimentação dos filhos? Estão comendo bem? Estão comendo muito? Estão comendo pouco? Me digam. Vou contar daqui de casa. Açúcar demerara, eu prefiro. Lá, tem perguntinhas. Eu prefiro o açúcar demerara ao adoçante zero cal, por exemplo. Coloca um pouquinho menos e eu prefiro. Ele tem menos aditivos químicos e tal. Mas se quiser adoçar, é melhor o açúcar do que esse adoçante. Como variar a salada? A gente pode incluir novas no meio dessas que você gosta. Por exemplo, você come rúcula e alface. Vai lá e pega um agrião e pica junto no meio dessa salada pra ver o que né, se você consegue se acostumar com esse paladar. Geralmente o nosso corpo acostuma com o paladar em 5 dias, igual eu falei do café e do chá sem adoçar.
Se a gente inclui um alimento e prova ele por 5 dias, geralmente o corpo ele acostuma com esse paladar. Ah, agrião, Grazi. Que mais? Rúcula mesmo, o espinafre. Vê o que tem e me fala depois, eu te falo quais são legais, mas geralmente as folhas verdes escuras são ótimas. Outra coisa que eu gosto muito de falar e que eu acho importante reforçar aqui: o paladar de adulto e de criança, ele muda sempre. Então, se você hoje come uma coisa e fala, não gosto, um repolho legal, se você não gosta muito, começa a provar, porque pode ser que o seu paladar mudou e ele vai mudando ao longo do tempo. É uma tendência, é bem interessante. Eu não comia, vou dar meu exemplo, eu não comia comida japonesa, eu não gostava. Eu tentei várias vezes, mas eu não gostava. E aí um dia eu falei pro Rafa, eu vou provar, porque eu quero. E aí provei e gostei. Aí é um caminho sem volta, né? Porque comida japonesa, quem ama, ama, quem odeia, odeia. Aí eu passei a amar. E agora eu fico aqui, ai, que vontade de comer comida japonesa. Então, assim, eu por muito tempo não consegui comer. E aí provei e adorei. Então, sempre vai provando esses alimentos ao longo da vida e que você pode perceber que esse paladar pode mudar. E tentar tirar preconceito, sabe? Faz de outras formas. Igual a Elô falou, tem repolho raladinho, tem pica e faz na panela, faz assado no forno. Geralmente as coisas assadas no forno ou passadas na frigideira antiaderente, elas fazem aquela casquinha douradinha e que deixa esse alimento mais fácil de aceitar. É bem interessante de testar várias vezes esses novos os alimentos que a gente não gosta tanto. Eu queria, né, vou finalizar falando aqui um pouquinho de tudo que eu falei. Eu gosto muito de dizer que falar que não gosta não existe se a gente não provar esse alimento várias vezes. Para mulheres que estão tentando engravidar, é sempre importante comer o mais natural possível, se manter hidratada, fazer exercício físico, procurar sempre manter a tranquilidade, não ficar pensando só nisso, e aí a gente consegue melhorar esse estado de espera que a gente fica. Para quem engravidar, né, pós tentativas, comer também o mais natural possível, de forma muito variada, colorida. Quando possível, comer alimento dos pequenos produtores da sua cidade. Você se ajuda e ajuda eles a se manter. Para as mães, sempre que uma criança fizer uma recusa, oferece, até ele aceitar. Passa um tempo depois, oferece de novo. Geralmente eles passam a aceitar esses alimentos. O que mais que eu falei? A água, é importante tomar água, se manter hidratado, tá frio e a gente esquece de tomar água. Toma chá, faz água saborizada, põe folhinha de hortelã, raminho de alecrim, um pedacinho de limão, uma laranja. Tudo isso dá uma ajudinha para se manter hidratado. É muito importante fazer exercício físico, quem consegue fazer, quem mora em apartamento é mais difícil. Se tiver mais alguém que queira perguntar, eu falei tudo que eu tinha pensado em falar com vocês hoje.